Quando eu acho que isso se torna problemático? Quando uma cultura liberal do establishment tenta se apropriar dessas lutas, que talvez é o que se chame de cultura woke, tenta se apropriar dessas lutas, desconectando-as da origem delas, que foram lutas sociais, que foram mobilizações, e transformando muitas vezes isso em negócio. Mas uma das coisas que você falou, e eu anotei aqui, foi de agenda cultural, né? Agora, você falou sobre isso agora, que a direita tem uma agenda cultural. E a direita diz que a esquerda tem agenda cultural e chama a famosa cultura woke. O que você pensa disso? Cara, um empurra para outro empurra para um. O que você pensa sobre essa agenda possível e se existe cultura woke? Você está familiarizado com isso, né? Claro. Imagino que sim. Bicho, não vou nem usar esse termo. Tá? Tudo bem. O que eu acho que nas últimas décadas você teve um crescimento da luta das mulheres e conquistas femininas, que são muito importantes. Sem dúvida. Se a gente pensar que há menos de 100 anos mulher não podia votar... Não, é absurdo. Que há algumas décadas, mulher que trabalhava, saía para trabalhar, era uma coisa... Era quase um escândalo. Então, assim... você teve conquistas dos direitos das mulheres no mundo todo. Pela pauta feminista, pela luta por igualdade salarial entre mulheres e homens para o mesmo tipo de trabalho, por direitos sexuais e reprodutivos, né? Isso construiu uma luta. Você teve conquistas importantes na luta antirracista. Sem dúvida. O Brasil é um país de maioria negra, ou seja, pretos e pardos. País de maioria negra. E, historicamente, a população negra no Brasil sofre todo tipo de opressões, de humilhações. E aqui são dados, né, cara? Sim. Média salarial, né? Isso tem a ver com uma herança escravista do país. E você teve conquistas, o movimento negro conquistou pautas, você tem as cotas raciais, você teve uma série de conquistas. Você teve um crescimento e um fortalecimento da luta LGBT. Até hoje tem gente que é espancada por ser gay, por ser trans. Você é corintiano. Ser assassinado também. Não que tá certo, pelo amor de Deus, tá tudo errado. Ninguém tem que ser espancado por nada. Mas, enfim, você tem o crescimento e o avanço dessas lutas. Essas lutas são importantes e legítimas, né? Sim. E, no caso da linha de esquerda que eu acredito, é importante que esse conjunto de lutas esteja articulado com uma visão de mundo de combate às desigualdades sociais, de enfrentamento a um sistema de bilionários. Um sistema onde 1%, né, tem mais riqueza e patrimônio do que 70%, 80% da humanidade. E esse sistema em que os bilionários controlam, né, a economia, controlam a política. Cara, o Brasil é o país que é um dos maiores produtores de comida do mundo. Somos o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. O maior produtor de proteína animal do mundo. E tem gente com fome e a comida tá cara. Como é que você explica isso? Tem situações, eu acho que, e aqui falando do que eu entendo como esquerda, você precisa travar determinados enfrentamentos. Isso acontece porque grandes bilionários do agronegócio, corporações do agronegócio, pegam o que é produzido aqui e preferem exportar toda a sua safra para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, para ganhar em dólar, do que abastecer o mercado interno. Entendeu? Você tem um mecanismo do sistema que está em curso e que, para mim,
é a identidade do campo de esquerda. E articulada com esses conjuntos de lutas. Quando eu acho que isso se torna problemático, quando uma cultura liberal do establishment tenta se apropriar dessas lutas, que talvez é o que se chame de cultura woke, tenta se apropriar dessas lutas, desconectando-as da origem delas, que foram lutas sociais, que foram mobilizações, e transformando muitas vezes isso em negócio. Aí eu acho que é um problema. Estamos falando, então, dessa situação de cinema, por exemplo, né? Imagino eu, que joga essa... Tô perguntando, numa boa, assim, se joga bastante dessa agenda cultural, seja ela da esquerda ou da direita, hoje, na minha opinião, é até mais forte pelo lado da esquerda, e ganha financeiramente com isso. Não, acho que no caso do cinema é mais forte pelo lado da esquerda, porque a direita odeia artista, né? Eles têm um pânico, um horror com artista, que é um negócio que eu tô pra entender. Não, mas o pessoal gosta do sertanejo, pô. Depende do ponto de vista, né, pô? Mas é impressionante a maneira como detestam professores, universidades, ciência e artista. Isso não vem de agora, né? Foi o fascismo, o nazismo, nos anos 30 na Europa, também tinha como inimigos, né? Ciência, pensamento crítico, artista. Porque tem aí um elemento de pensamento crítico e de liberdade que é forte, que é potente, que não dá para conter na visão de mundo ressentida que a extrema-direita tem, né? Mas quando eu falo de agenda cultural, cara, ou de guerra cultural, não é porque a esquerda não estou aqui dizendo que a esquerda não tenha suas visões de mundo e que isso se expresse em diversas formas e produções culturais. O que eu estou dizendo é que a extrema-direita está, neste momento, sendo mais eficiente em disputar suas visões de mundo na sociedade, particularmente por meio das redes sociais, do que o campo da esquerda. Né? É isso que está acontecendo hoje no Brasil. Pega o que é a Brasil Paralelo, criada lá por inspiração no Olavo de Carvalho. Né? O que é a Brasil Paralelo? Os caras criaram um ecossistema de rede, espécie de uma Netflix paralela, com produção de propagandas da extrema-direita, com níveis assim de coisas inacreditáveis. Você pega, por exemplo, o documentário que eles fizeram da Maria da Penha. Sabe Maria da Penha? Que gerou a Lei Maria da Penha. Né? Foi uma mulher que sofreu violência doméstica brutal. Eles fizeram um documentário da Maria da Penha sob o olhar do agressor, querendo colocar o problema na Maria da Penha, questionando as agressões que ela sofria, de modo que a Maria da Penha, desde esse documentário, teve que andar com escolta policial, porque passou a sofrer ameaças. Olha o que nós estamos falando. Eles produzem documentários e vídeos dizendo que não houve ditadura militar no Brasil. Que não houve golpe. Estamos falando de negação da história. E agora, eu inclusive acionei a justiça, eles estão querendo entrar com isso nas escolas. Com esse tipo de conteúdo. Então, é disso que eu estou falando quando eu falo da guerra cultural da extrema-direita. Tá bom. Gostou desse corte? Então se inscreve no canal e ative as notificações. Temos também a SeguroBet, que é a bet mais segura do Brasil, com o segundo link na descrição, porque o primeiro link na descrição é o site da Hering, né? E a gente também tá com não é uma mentoria, é um workshop, né, exclusivo para 10 pessoas que quiserem aprender como fazer o podcast. Eu vou dar 5 aulas, não presenciais porque não vai dar, mas individuais, tá bom? Para cada um que quiser, são apenas 10 vagas.